Polícia Federal prende suspeitos de pedofilia e de compartilhar imagens de pornografia infantil na internet. O poder de investigar em sede penal também compõe a esfera de atribuições institucionais do MP. As 1.125 provas do Enem que estão sob suspeita de fraude apresentam um padrão de respostas tão semelhantes entre si que é improvável que não tenha havido algum tipo de cola. A educação abre horizontes, transforma vidas, muda a história de um país. A aprovação das contas com ressalvas não impede posterior apuração acerca de eventuais fatos ilícitos posteriormente identificados. Olá, boa tarde. Boa tarde. 19 pessoas são presas em operação da Polícia Federal contra a pedofilia. Os mandados judiciais foram cumpridos em 7 estados. E quem tem mais informações sobre essa operação, ao vivo, é o repórter Gabriel Ciafrei. Olá, Gabriel, boa tarde. Oi, Rafaela, boa tarde para você, boa tarde a todos. Como vocês disseram aí no estúdio, 19 pessoas foram presas nessa operação da Polícia Federal, suspeitas de envolvimento, então, nesses crimes. De acordo com as investigações da Polícia Federal, os investigados são suspeitos de armazenar e distribuir conteúdo de pornografia infantil na Deep Web, um ambiente da internet. Além disso, a PF afirma que parte dos integrantes desse grupo também abusava sexualmente de crianças e adolescentes e, na sequência, postava o conteúdo, então, na internet. Além desses mandados de prisão, também foram cumpridos 11 mandados de busca e apreensão. Os investigados vão responder pelos crimes de estupro de vulnerável e também por publicar com imagem de crianças e adolescentes, de conteúdo pornográfico, melhor dizendo, na internet. A pena máxima que eles podem pegar é de 21 anos de prisão. Rafaela. Obrigada pelas informações, Gabriel. E o plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu pela validade da norma do Ministério Público que regulamenta interceptações telefônicas. A resolução estava sendo questionada pela Procuradoria-Geral da República. A decisão do STF de manter a vigência da resolução do Conselho Nacional do Ministério Público, que fala sobre o pedido e a utilização de interceptações telefônicas, foi por maioria, 6-5. A última a votar foi a presidente do Supremo, ministra Carmen Lúcia. Ela considerou que não há inconstitucionalidade nas regras do Conselho. Que se tratam de medidas protetivas editadas pelo Conselho Nacional do Ministério Público para evitar eventual nulidade, por exemplo, de processo por violação de normas processuais. E o que se faz é um desdobramento, uma pormenorização do que se contém na lei a partir da atribuição constitucional conferida ao Ministério Público. Também votaram pela constitucionalidade da resolução os ministros Luiz Roberto Barroso, relator da ação, Edson Fachin, Rosa Weber, Luiz Fux e o decano Celso de Mello. A resolução não trata da imposição de uma linha de atuação ministerial, que poderia violar a independência funcional, mas apenas de uma padronização formal mínima dos pedidos de prorrogação. O poder de investigar em sede penal também compõe a esfera de atribuições institucionais do MP, pois esse poder se acha instrumentalmente vocacionado a tornar efetivo o exercício por essa instituição das múltiplas competências que lhe foram direta e expressamente outorgadas pelo próprio texto da Constituição da República. Já o ministro Alexandre de Moraes divergiu. Para ele, o Conselho não poderia editar a resolução. Acompanharam esse entendimento os ministros Dias Toffoli, Ricardo Lewandowski e Gilmar Mendes. O que o Conselho Nacional do Ministério Público fez na hipótese foi exatamente uma opção, que é uma opção institucional do Ministério Público poder ele realizar diretamente a interceptação. E isso não só é norma processual de investigação, mas fere o artigo 5º, inciso 12, porque lá se estabelece respeito à forma legal. O ministro Marco Aurélio considerou toda a norma inconstitucional. Mediante uma resolução,
Foi esse o rótulo que se deu a esse verdadeiro ato normativo abstrato autônomo, mediante uma resolução, se pretendeu como que aditar a lei orgânica do Ministério Público. Ainda na sessão dessa quarta-feira, o plenário do Supremo decidiu que parlamentares, enquanto cidadãos, podem pedir diretamente ao Poder Executivo informações e documentos públicos sobre a gestão. O relator foi o ministro Dias Toffoli. O vereador, na qualidade de vereador, mas também de cidadão, ele tem o mesmo acesso. Um parlamentar não é menos cidadão do que um cidadão. Ele é, obviamente, até para ser parlamentar e elegível, ele há de ser um cidadão brasileiro. Veja agora a pauta de hoje do plenário do Supremo Tribunal Federal. Processos não julgados na sessão desta quarta-feira estão na pauta da sessão plenária desta quinta, começando com direitos fundamentais, onde o mandado de segurança, envolvendo o caso sobre quebra de sigilo bancário, fiscal e telefônico e os limites de uso destes dados, é o primeiro processo. Na sequência, pedido de medida cautelar em recurso contra a suspensão de liminar, em caso onde se discute a possibilidade de parcelamento do salário de servidores públicos no estado do Rio Grande do Sul. Poder Judiciário e funções essenciais da Justiça é o tema com o maior número de processos do dia, começando com uma ação direta de inconstitucionalidade, que também estava originalmente na pauta de quarta-feira, onde se questiona a resolução do Conselho Nacional do Ministério Público que determina procedimentos de pedidos de interceptação telefônica. Na sequência, uma ação direta de inconstitucionalidade contra ato do Conselho Nacional de Justiça e mais 3 ações diretas de inconstitucionalidade contra atos do Conselho Nacional do Ministério Público. Mais informações sobre a pauta de julgamentos no site do Supremo Tribunal Federal, stf.jus.br. Você vai acompanhar esses julgamentos de habeas corpus de Paulo Maluf e Antônio Palocci daqui a pouco, a partir das 2h da tarde, comigo e com a consultora jurídica Karina Zucolotto, é claro, aqui na TV Justiça, e eu conto com a sua audiência. O Ministério Público Federal quer a investigação de possíveis fraudes em mais de 1.000 provas do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Respostas muito parecidas levantaram suspeitas de cola nas provas. O Ministério Público Federal pediu ao INEP, Instituto Nacional de Pesquisas e Estudos Educacionais Anísio Teixeira, para apurar possíveis fraudes nas provas aplicadas entre os anos de 2011 e 2016, depois de denúncia feita pelo jornal Folha de São Paulo. De acordo com a matéria publicada pelo jornal, as 1.125 provas do Enem que estão sob suspeita de fraude apresentam padrão de respostas tão semelhantes entre si que é improvável que não tenha havido algum tipo de cola. Além de pedir ao INEP a instauração de procedimentos administrativos, o MPF também instaurou procedimento no âmbito criminal para apurar os fatos. E você vai ver no próximo bloco do Jornal da Justiça. Constituição garante direito à educação há 30 anos, mas o Brasil ainda tem 12 milhões de analfabetos. A educação abre horizontes, transforma vidas, muda a história de um país. O STJ decidiu manter as penas de suspensão dos direitos políticos e pagamento de multa aplicadas aos ex-deputados estaduais de Mato Grosso, José Geraldo Riva e Humberto Bozaipo. Os ex-deputados foram acusados de atos de improbidade administrativa praticados quando eles estavam no comando da Assembleia Legislativa de Mato Grosso. Segundo o processo, eles teriam se apropriado indevidamente de dinheiro público por meio de uma empresa de fachada que recebia cheques emitidos pela Assembleia Legislativa como remuneração por serviços que nunca foram executados. Em primeira instância, eles foram condenados a devolver mais de R$2,5 milhões e também perderam os direitos políticos por 5 anos. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso mudou a sentença e aplicou apenas a sanção da perda da função pública para José Geraldo Riva e Humberto Melo Bozaipo. No STJ, o relator, ministro Sérgio Cuquina, manteve a suspensão dos direitos políticos e a multa aplicada aos envolvidos por entender que não houve excesso ou desproporcionalidade na decisão. O Tribunal Superior do Trabalho considerou válida a dispensa por justa causa de um vigilante que permitiu o acesso de bandidos a uma agência de um banco de créditos de Cuiabá.
Ao julgar o caso, inicialmente, o Tribunal Regional do Trabalho do Mato Grosso manteve decisão de primeira instância que reverteu a justa causa do vigilante. De acordo com o processo, ele autorizou o acesso de um dos assaltantes ao interior da agência, mesmo depois do criminoso ter sido barrado na porta giratória. Com a ajuda de um comparsa, que já estava no interior do banco, o homem rendeu clientes e empregados e fugiu, levando R$20 mil. A empresa responsável pela segurança da agência entendeu que o vigilante desobedeceu a ordem de só liberar quem for barrado na porta giratória com autorização do gerente e demitiu o vigilante por justa causa. O empregado recorreu à justiça e negou conhecer a orientação da empresa. Ele alegou ter sido ludibriado pelo assaltante, que teria afirmado ter pinos de metal e mostrado, inclusive, cicatrizes em uma das pernas. O caso chegou ao Tribunal Superior do Trabalho. A empresa de segurança alegou falha gravíssima e falta de atenção por parte do vigilante e disse que ele teria agido em desacordo com o treinamento recebido. Para a relatora do caso na 8ª turma, ministra Dora Maria da Costa, ficou comprovado que o vigilante conhecia todos os procedimentos relativos à atividade. A ministra entendeu que a conduta do profissional foi grave o suficiente para justificar a dispensa. Por unanimidade, os ministros declararam a validade da justa causa, julgando improcedente a reclamação trabalhista e revertendo assim a decisão das instâncias inferiores. A educação é um direito de todos, mas o Brasil ainda tem 12 milhões de analfabetos e ocupa a penúltima posição em um ranking da educação com outros 36 países. Está na Constituição Federal. A educação é direito de todos e dever do Estado. Deve ser promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, para o pleno desenvolvimento da pessoa, exercício da cidadania e qualificação para o trabalho. A Carta Magna também traz a educação como direito social, um mínimo existencial, ou seja, todo mundo precisa de um mínimo de acesso para uma vida digna. A educação abre horizontes, transforma vidas, muda a história de um país. Embora um direito constitucional, o Brasil ainda apresenta resultados ruins. Segundo a Organização Internacional para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, num ranking da educação em 36 países, estamos atualmente na penúltima posição. Segundo o IBGE, ainda há quase 12 milhões de pessoas analfabetas no Brasil. O número representa 7% da população acima de 15 anos de idade. Número preocupante para este especialista em educação. Segundo ele, menos investimentos na área nos últimos anos têm ligação direta com a queda na qualidade do ensino. Se você não faz uma educação de uma qualidade razoável, os déficits vão se acumulando. E chegam à universidade, chegam à pós-graduação. Romper esse círculo vicioso é um trabalho assim, de vários governos, várias gestões. Por isso que nós defendemos muito a importância assim, de uma política de Estado na educação, de forma que, independentemente do governo, sempre possa ter uma continuidade. Adalto estudou a vida toda em escola pública, da educação infantil ao ensino médio. E foram exatamente os últimos anos os mais difíceis para ele, que enfrentou dificuldades com a qualidade do conteúdo e da falta de professores em sala de aula. Muitas vezes aconteceu da gente chegar na escola às 7 horas da manhã e 8h30 já ser liberado por conta da falta de professor. Ficava 4 horários sem aula, assim, a gente tinha 2 aulas de educação física e ia embora porque não tinha mais um professor para dar aula. E essa não é a realidade só do Adalto, não. Segundo a pesquisa Retratos da Sociedade Brasileira, da Confederação Nacional da Indústria, que entrevistou 2.000 pessoas em 126 municípios, apontou que 1/3 delas consideram o ensino médio como ruim ou péssimo. Apesar disso, Adalto foi à luta. Estudou por conta própria e foi o primeiro da família a conseguir uma vaga na universidade pública. Quer fazer diferente e inspirar o sucesso dos mais jovens. Me sinto assim, privilegiado também, assim, de certa forma. E também acho que o meu esforço serve de exemplo para meus irmãos mais novos, que estão estudando na escola pública também. E aí, eu acredito que eu consiga ser um espelho para eles, né?
para falar mais sobre o assunto, recebemos agora aqui no estúdio o professor de Direito Administrativo Rui Piscitelli. Obrigada pela participação em primeiro lugar. Muito obrigado. Eu queria começar sobre o direito à educação. É um direito de todos, está na lei. Mas o que falta, então? Dar efetividade a esse direito? Com certeza. Desde a Constituição, nos artigos 205 a 214, já vem efetivado o direito à educação como dever do Estado e da família prover em sentido obrigatório às pessoas de 4 a 17 anos no Brasil. Esse é um direito formal à educação. Um ponto é, todas as pessoas nessa faixa etária estão em condições, são ofertadas condições para que se faça aí a formação fundamental, a formação no ensino médio. Essa é a questão da educação sob o ponto de vista formal. Outra questão ainda talvez mais grave é, materialmente, esse direito da educação está sendo fornecido? Porque na medida em que eu possa ter diversas escolas municipais ou estaduais, mas que não têm um ambiente propício ao ensino, não dão condições efetivas materiais para que essas crianças possam aquilatar um nível de conhecimento similar a outras instituições de ensino, muitas vezes privadas e até do exterior, eu também não efetivo o direito de educação. Ainda que eu forneça a escola formalmente, porque posto uma obrigação constitucional dos 4 aos 17 anos, eu não dou essas condições, eu não dou um laboratório, eu não dou uma aula de língua estrangeira, e aí o Brasil vem fazendo muito feio nas provas aí onde a gente mede o desempenho dos estudantes brasileiros com outros do resto do mundo. É uma questão de falta de política de Estado, uma questão de falta de gestão, ou é uma questão social, ou tudo isso junto? Eu diria que a questão social, ela impulsiona tudo isso, mas eu penso que o principal problema é que a educação ainda não se tornou uma política de Estado. Eu posso dar alguns exemplos disso. O tratamento a que é dado os professores do ensino fundamental e médio nos estados brasileiros e nos municípios brasileiros. Quer dizer, como é que eu vou projetar uma educação de qualidade, sendo que esses profissionais sequer participam do processo, muitas vezes, de formação desses projetos pedagógicos, e esses profissionais não têm condição de dizer, eu tenho esta profissão por absoluta escolha e com ela eu tenho índices sociais bons e consigo me inserir na sociedade, por exemplo. Pode-se fazer uma estatística, qual o percentual de pessoas que terminando um curso superior venham a dizer, não, o meu sonho é seguir o magistério e seguir o magistério do ensino fundamental e do ensino médio, porque aqui a gente também tem uma disparidade muito grande no Brasil. A gente tem um relatório chamado Panorama da Educação, que a OCDE produz aí anualmente, que diz que o Brasil até tem investido em educação e progressivamente nos últimos anos, mas há uma disparidade muito grande desses investimentos, de um lado o fosso do ensino fundamental e do ensino médio e de outro do ensino superior, o que torna ainda mais perigosa a situação brasileira, porque no Brasil eu estou fazendo um fosso cada vez maior entre a grande sociedade, que poderia estar fazendo um bom ensino fundamental e um ensino médio público, e de outro lado algumas ilhas de excelência nas universidades. Obviamente não que eu não deva tê-las, mas com certeza eu deveria priorizar recursos públicos escassos, cada vez mais escassos, para a formação fundamental e de ensino médio. E esses números internacionais mostram isso, que o Brasil não tem feito essas escolhas nos últimos anos. Então, para mudar esse cenário, a gente deveria investir mais no ensino fundamental? Eu acho que encarar a educação como política de Estado é realocar grande parte dos recursos que hoje estão no ensino superior público para o ensino fundamental e o ensino médio. Eu não devo, obviamente, cortar ou diminuir drasticamente os recursos do ensino superior, mas a prioridade brasileira deveria ser o ensino fundamental e o ensino médio. O índice, o desempenho dos estudantes brasileiros comparados a outros estudantes do mundo, a gente tem o exame instituído pela OCDE, o chamado PISA, que pega as crianças ali, adolescentes, na faixa dos 15 anos, cerca de 70, 72 países participam desse exame, que é feito de 3 em 3 anos. A posição do Brasil tem sido absolutamente medíocre. Português, matemática, ciência, a gente tem ocupado da posição 62
até a 72. Acho que todos os rankings, né, são negativos, infelizmente, igual vimos agora há pouco na reportagem, né, Cadu? E cada vez mais, nesse próprio teste internacional, novas áreas de conhecimento têm sido agregadas. Hoje já se fala em disciplinas como resolução colaborativa de problemas, competências financeiras. Quer dizer, como é que o nosso ensino fundamental está preparado para dar isso para as nossas crianças? Um outro ponto, não só os recursos, mas também a atenção das autoridades educacionais brasileiras tem se voltado para o ensino superior, né? Eu acho que no âmbito dos estados, dos municípios, a União, através da própria Lei de Diretrizes e Bases da Educação, deveria criar um sistema parecido, inclusive, com o que já se tem no nível superior, de regulação do ensino fundamental e do ensino médio. Hoje, se uma universidade fica durante tanto tempo com resultados negativos, ela tem que fechar. Por que eu não introduzo isso nas escolas de ensino fundamental, de ensino médio, forçando uma melhoria dessa qualidade no ensino particular, enfim, no ensino público? Tudo isso leva a que tem se despendido muito mais recursos e tempo no ensino superior do Brasil, em detrimento, o que eu acho muito ruim, do ensino fundamental e do ensino médio. Ok. Obrigada mais uma vez pela participação, pelos esclarecimentos aqui conosco e até a próxima. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor. E ainda nesta edição do Jornal da Justiça, os destaques da sessão plenária do Tribunal Superior Eleitoral. A aprovação das contas com ressalvas não impede posterior apuração acerca de eventuais fatos ilícitos posteriormente identificados. E hoje teve sessão plenária no Tribunal Superior Eleitoral. Vamos conversar agora ao vivo com o repórter Henrique Amaral, que tem mais informações. Olá, Henrique, boa tarde. Boa tarde a todos. Agora há pouco, os ministros do Tribunal Superior Eleitoral aprovaram com ressalvas a prestação de contas de 2012 do Partido dos Trabalhadores. O plenário seguiu o voto do relator, ministro Admar Gonzaga. O relator entendeu que as irregularidades encontradas por técnicos da Justiça Eleitoral e pelo Ministério Público correspondiam a 7% do total das verbas do fundo partidário recebidas pelo PT em 2012. Por isso, votou pela aprovação com ressalva das contas, mas com o partido devolvendo dinheiro aos cofres públicos. É necessária a recomposição do erário no montante de recursos do montante de recursos públicos do fundo partidário aplicado de forma irregular, no valor de R$ 1.528.199,56 com recursos próprios. Nesse montante não está incluído o valor não aplicado na promoção da participação das mulheres na política, no valor de R$ 2.362.000, a aprovação das contas com ressalvas não impede posterior apuração acerca de eventuais fatos ilícitos posteriormente identificados. Já a prestação de contas do Democratas foi reprovada. A maioria do plenário entendeu que os problemas encontrados no relatório eram suficientes para rejeitar a prestação. Com isso, o DEM vai ter que devolver aproximadamente R$ 1 milhão aos cofres públicos e vai ficar também sem receber o repasse do fundo partidário por um mês. PCO e PTB também tiveram as prestações de contas rejeitadas e vão ficar sem receber as cotas do fundo partidário por um mês. Além disso, o PCO vai ter que devolver R$ 29 mil aos cofres públicos. Para o PTB, a devolução vai ser de R$ 137 mil. Voltamos ao estúdio. Obrigada pelas informações, Henrique. E começou hoje no Conselho da Justiça Federal a 8ª jornada do Direito Civil. Ministros, autoridades do meio jurídico e especialistas nacionais e internacionais estão reunidos na sede do CJF, onde participam de conferências e comissões de trabalho para discutirem temas relacionados ao direito civil e mudanças legislativas. O evento é uma realização do Superior Tribunal de Justiça sob a coordenação do ministro do STJ, Raul Araújo. A cerimônia de abertura foi dirigida pelo vice-presidente da Corte, ministro Humberto Martins, e pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, que fez uma apresentação sobre o direito fundamental e as expressões religiosas, com foco na liberdade, preconceito e sanção.
Durante os 2 dias de jornada serão analisadas 374 propostas de enunciados e 43 de mudanças legislativas sobre direito civil. Os enunciados aprovados serão publicados e as propostas de reforma legislativa serão encaminhadas ao Congresso Nacional. E atenção, você, contribuinte que ainda não fez a sua declaração do imposto de renda. O prazo termina na próxima segunda-feira. Pois é, Cadu, e quem ainda não fez a declaração, ainda dá tempo de participar de uma campanha do Conselho Nacional de Justiça para ajudar crianças e adolescentes de todo o Brasil. É o projeto Declare o Seu Amor, idealizado pelo Tribunal de Justiça de Rondônia. É assim, na hora de fazer o IR, o contribuinte pode doar parte do imposto de renda devido para a campanha. O recurso é repassado para programas municipais e entidades não governamentais que atendem crianças e adolescentes, além de colaborar em outras ações, como o incentivo à adoção, divulgação dos direitos fundamentais da criança e capacitação de conselheiros tutelares. Para saber como doar parte do seu imposto de renda, acesse o site declareseuamor.com. E o período de forte seca ainda nem começou, mas é grande a preocupação com as queimadas no Distrito Federal, tanto que o governo já decretou situação de emergência ambiental no DF. Áreas destruídas pelas queimadas, cenas comuns no Distrito Federal, principalmente por causa do clima. Só em 2017, quase 16 mil hectares foram devastados pelas chamas. Este ano, o governo estima que a seca vai ser rigorosa e já decretou situação de emergência ambiental. É basicamente um gerenciamento de risco. A gente consegue se preparar na forma de estudos preliminares para a contratação de brigadistas, ou serviços, ou até maquinário e equipamentos. Este é o 4º ano consecutivo que o Distrito Federal decreta situação de emergência ambiental. De lá para cá, os focos de incêndio até aumentaram, mas as queimadas não, segundo dados do governo. O decreto que fala sobre a situação de emergência ambiental permite que as instituições responsáveis por prevenir os incêndios florestais tomem medidas para minimizar as ocorrências. Uma delas é fazer contratos emergenciais, sem a necessidade de licitação. Durante o estado de emergência, que vai até novembro, o governo também pode reforçar o número de servidores e aumentar a jornada de trabalho com o pagamento de horas extras. É obrigado a fazer essa jornada mais extensa, até em função de que o servidor público, o seu nome já diz, né? Ou seja, ele está para servir a sociedade. Então, num momento de que seja necessário a hora extra, a concessão de hora extra, ele terá que servir a sociedade nessa situação. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Nos encontramos daqui a pouco, às 2h da tarde, no Direto do Plenário. E amanhã, aqui, no Jornal da Justiça. Uma boa tarde para você, obrigada pela audiência, até amanhã.